Bom dia! Esse é o nosso Manhã com Palavra, o nosso devocional abençoado por Deus. A minha oração é que a sua noite tenha sido uma noite de sono reparador, de descanso, e o seu amanhecer esteja sendo um presente de Deus na sua vida, mais uma vez, como é para mim. É muito bom estar aqui com você, para juntos nos alimentar um pouco mais com esse banquete da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te convido a ficar até o final desse devocional, e no final eu vou orar por você, com você, tá bom? E você ora por mim. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios. Provérbios é um livro muito bonito, com muitos ensinamentos. Provérbios capítulo 15, o primeiro versículo, nós encontramos dizendo assim: se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. O importante é que nós estamos aqui diante desse banquete que o Senhor preparou para nós nessa manhã tão linda, nessa manhã tão abençoada na nossa vida. Diz assim, Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta ira. E interessante que é uma palavra que nos chama a atenção quanto à nossa vida. Nós estamos no devocional Manhã com Palavra. E olha a palavra que o Senhor traz para o meu coração, para compartilhar com o teu coração nessa manhã. Diz o quê? A resposta branda. Quando a gente fala em resposta, é porque alguém nos perguntou alguma coisa ou nos disse alguma coisa. E a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. E aí diz assim, a resposta branda faz alguma coisa, exerce algum poder. Olha só o poder que existe nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas palavras. E aí diz, a resposta branda. O que é ser brando? É ser agitado? Não. É ser suave. É ser tranquilo. É manter uma voz no nível educado. A resposta branda desvia o furor. Por quê? Porque quando alguém nos diz alguma coisa que nos chateia, nos ofende, nós, como seres humanos que somos falhos, a nossa primeira opção é dar uma resposta grosseira, elevar o tom de voz. Mas olha o que é que a Bíblia nos ensina. A resposta branda, ela exerce um poder, ela desvia o furor. E aí a gente encontra assim, olha o que diz a seguir, mas a palavra dura suscita ira. Palavra resposta branda e palavra dura. Há um embate aqui. E nós precisamos escolher uma das coisas. E o Senhor nos orienta a ficar com a parte branda. E a gente encontra aqui, veja só, quando a gente para meditar nessa palavra, que a gente precisa aprender com essa resposta branda, nós ganhamos tempo de raciocínio. Quantas vezes nós já nos vimos em situações que está todo mundo falando num tom muito alto, muito agressivo, e de repente alguém, no meio de toda aquela confusão, entra com uma palavra com um tom mais baixo, e aquele barulho, aquela agressão vai diminuindo. Aí a gente para e diz assim, mas isso é raro acontecer? Não, não é não. E quando nós estamos falando de pessoas que servem a Deus, que crê num Deus que modifica as coisas, que crê num Deus que transforma, quando essa palavra branda entra no meio de toda essa questão, nós vemos e sentimos a proteção de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Quando nós vivemos no mundo e nós enfrentamos pelejas,
Nós enfrentamos problemas e às vezes alguém diz assim, eu não tenho sangue de barata. Já ouviu essa expressão? Pois é, mas tem hora que a gente precisa engolir porco espinho com os espinhos abertos. Sabe por quê? Porque nessa hora nós damos uma resposta branda e que vai desviar o furor que o inimigo colocou naquela hora, naquela situação. Eu não sei o que você está passando na sua vida, na sua família, entre os seus amigos, mesmo no seu trabalho, mas o que eu sei é que a palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, nesse devocional Manhã com Palavra, vigia diante das suas reações, porque toda ação tem uma reação. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos nos manter de uma maneira, de um comportamento que glorifique ao nome do Senhor Jesus. E aí você vai dizer, missionária, mas eu tenho que baixar a cabeça para que passem por cima de mim? Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Está dizendo que a resposta branda desvia o furor. E muitas vezes, no meio de tanta palavra grosseira, você responde com uma palavra branda, olha, me desculpe, depois a gente conversa, né? E depois lá na frente, aquela pessoa que estava te agredindo com palavras volta e diz, me perdoe, porque eu estava muito nervoso, muito nervosa e não sabia o que estava fazendo. E com isso você ganhou com o seu testemunho essa pessoa. Então, a gente precisa aprender que na prática também, isso nós sabemos que na prática, no conviver, na vida da gente, toda palavra que a gente fala, palavra atravessada, né? Alguém olhou para mim atravessado, e aí a pessoa já se ofende. Alguém me respondeu mal, eu pedi um favor, a pessoa disse que não vai fazer, me respondeu com grosseria. Isso gera rancor, isso gera confusão. Mas pensa nisso. E quando a gente para pensar, tem pessoas que dizem assim, eu não baixo minha cabeça, mas a gente não sabe a que a vida nos leva. Mas vamos ficar com o que a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor. Seja uma pessoa com resposta branda, com resposta amorosa. Muitas vezes a gente diz verdades sem elevar a voz. E alguém diz assim, nossa, fulano é muito educado. Isso é o amor a Deus. É o aprender a viver nesse mundo tão tenebroso. Talvez hoje você encontre alguém, ou eu mesmo, que fale para mim uma palavra grosseira. E eu preciso lembrar a quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo, quem me chamou, quem me escolheu, quem me salvou. Você já imaginou se Jesus Cristo, quando foi preso, quando ele viu que Pedro o negou, quando ele foi traído, quando ele foi esbofeteado, machucado, tivesse se revoltado com aquele povo, como estaríamos aqui? Mas Jesus, ele suportou tudo, e suportou por amor a mim e por amor a você. Então fica com essa palavra no dia de hoje, nesse Manhã com Palavra. A resposta branda, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. Acaba o furor? Não, desvia ele. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então você escolhe. Ou você quer viver num meio, quer viver irado, com todo mundo brigando, com todo mundo se ofendendo, ou você se coloca numa posição de conciliador, de conciliadora, e mantém a palavra branda que vai desviar o furor de toda aquela confusão. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando no dia de hoje. E agora você ficou comigo até esse momento, meditando nessa palavra maravilhosa de Provérbios capítulo 15, o primeiro versículo. Então, vamos agora orar.
Eu oro por você e você ora por mim. E nós vamos agradecer ao Senhor pelo presente, pelo privilégio que temos de ter a palavra de Deus nas nossas mãos e ter o conhecimento da vontade de Deus na nossa vida. Lembrando que nós precisamos ser obedientes a Deus e dar testemunho que servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer por esse momento, Senhor, dessa manhã com palavra, desse devocional. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está comigo aqui. Te agradecer, Senhor, por cada família aqui representada. Senhor, estende as tuas mãos. Dá-nos, Senhor, condição de darmos testemunhos da tua palavra, do teu evangelho, do teu nome. Senhor, que se alguma situação difícil para nós surgir na nossa vida, no dia de hoje, ou no decorrer da nossa vida, que nós possamos nos lembrar de que o que diz na tua palavra, que a resposta branda vai desviar o furor. E nós vamos continuar evitando que a ira prevaleça na nossa vida. Senhor, dá-nos da tua graça, dá-nos um dia na tua presença. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Nos abençoa. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor. Continua conosco, dando-nos um dia na tua presença. Louvado seja Deus. Aleluia.